O ar pesado e úmido do Aeroporto Internacional Brasileiro envolveu John como um abraço sufocante no exato momento em que ele pisou fora da aeronave. Com seus 28 anos e um rosto que denunciava a exaustão de um voo transcontinental, o americano John parecia a personificação do gringo recém-chegado, um tanto perdido em meio à cacofonia de vozes, idiomas e o ritmo frenético de um país que ele mal conhecia. Seus olhos azuis, acostumados à ordem e à previsibilidade de Nova York, vasculhavam o ambiente com uma mistura de curiosidade e apreensão. Ele tinha a aparência de quem precisava de um café forte e algumas horas de sono ininterrupto. A jornada até a esteira de bagagens foi uma odisseia por entre multidões, e o cheiro de café misturado com algo adocicado e desconhecido. Lá, ele esperou, observando as malas coloridas desfilarem, cada uma com sua própria história. Minutos se transformaram em uma eternidade tensa. O frio na barriga começou, a princípio sutil, depois crescendo em um nó apertado no estômago. Sua mala principal, um item essencial para a escala de 3 dias que antecederia seu verdadeiro destino, simplesmente não apareceu. A frustração borbulhou, transformando seu cansaço em uma irritação palpável. Lá estava ele, em um país estranho, sem suas roupas, sem seus itens pessoais, e com planos subitamente virados de cabeça para baixo. Os sons à sua volta, antes apenas um ruído de fundo, agora pareciam amplificados, risadas altas, anúncios em um português veloz que ele mal arranhava, a buzina de um carro lá fora. Era uma efervescência cultural avassaladora, um turbilhão de cores e movimento que o fazia sentir-se ainda mais um peixe fora d'água. Ele buscou um balcão de atendimento, mas a fila era interminável e a comunicação, uma barreira intransponível. Tentou explicar o ocorrido em seu português básico, que mais parecia uma salada de palavras. Mas os funcionários do aeroporto, embora prestativos, pareciam falar uma língua completamente diferente. O desespero começava a surgir. Foi nesse momento de vulnerabilidade que uma voz suave e um sorriso acolhedor o tiraram de seu torpor. "Precisa de ajuda?" perguntou a jovem, em um inglês surpreendentemente bom. Clara, uma brasileira parda de uns 25 a 30 anos, observava a cena com uma simpatia natural. Seus olhos escuros transmitiam uma calma que John não sentia há horas. Ela percebera a dificuldade do gringo e, sem hesitar, se aproximou. A interação inicial foi marcada por gestos e um português hesitante de John, que se apressou em agradecer. A paciência e a doçura de Clara criaram uma ponte instantânea, um pequeno oásis de compreensão em meio ao caos. Clara explicou que trabalhava em um pequeno café de bairro ali perto, a poucos minutos do aeroporto. "Venha, tome um café enquanto esperamos notícias da sua bagagem. É bom para acalmar os nervos", ela sugeriu com um gesto convidativo. John, hesitante por um instante, ponderou. A ideia de sair daquele ambiente sufocante e seguir alguém que ele acabara de conhecer era, para dizer o mínimo, inusitada. Mas o cansaço e a gentileza genuína de Clara venceram a cautela. Ele aceitou. Eles caminharam pelas ruas movimentadas, John observando tudo com uma curiosidade renovada. As bancas de frutas coloridas, os grafites nas paredes, a música que emanava de algum lugar distante, tudo era novo e vibrante. No café, um lugar aconchegante com aroma de grãos torrados e pão fresco, a conversa fluiu de maneira simples, revelando as diferenças culturais e o início de uma conexão inesperada. Ele falou sobre a monotonia de sua vida em Nova York, a pressa, a rotina. Ela, sobre a paixão pela vida, a alegria das pequenas coisas, o calor humano que parecia permear cada esquina daquela cidade. De repente, o telefone de Clara tocou. Era o aeroporto. A notícia sobre a bagagem. John observou o rosto dela se contorcer em uma expressão de lamento. "Sinto muito, John", disse ela desligando. "Parece que sua mala foi para outro estado. Vai levar alguns dias para ser localizada e enviada para cá." A informação o atingiu como um soco. Ele se sentiu preso, sem rumo, com os planos de sua escala completamente desfeitos. Mas, ao levantar os olhos,
e encontrar o olhar acolhedor de Clara, um olhar que parecia entender sua frustração e oferecer uma ponta de esperança, algo dentro dele mudou. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Com a notícia desanimadora sobre a bagagem, John sentiu um misto de desânimo e uma estranha libertação. Sem suas coisas, ele estava livre de parte de suas amarras. Mas a necessidade básica de roupas e produtos de higiene era premente. Clara, percebendo a situação, ofereceu-se prontamente para levá-lo a uma feira de rua local, garantindo que ele encontraria tudo o que precisava a preços justos. John, sem muitas opções e confiando na gentileza da jovem, aceitou o convite com um aceno de cabeça. A feira era um espetáculo para os sentidos. Ao pisar no asfalto quente e irregular, John foi imediatamente envolvido por uma sinfonia de cheiros e sons. O aroma de frutas tropicais se misturava ao de temperos exóticos e frituras, enquanto o burburinho das conversas, o pregão dos vendedores e a música alta de um rádio criavam uma cacofonia vibrante. Barracas coloridas se estendiam por quarteirões, exibindo desde roupas baratas e acessórios até utensílios domésticos e uma profusão de alimentos que John nunca vira antes. Era um choque cultural, mas diferente de tudo o que ele experimentara no aeroporto. Este era um choque acolhedor, guiado pelo sorriso de Clara. Ela o conduzia com naturalidade, apresentando-o a sabores e costumes locais. John experimentou um pastel crocante e suculento, com um recheio que o surpreendeu, e um copo de caldo de cana gelado, que o revigorou sob o sol forte. Cada pequena compra, uma camiseta de algodão, um par de chinelos, uma escova de dentes, era acompanhada de risadas descontraídas e explicações de Clara sobre a cultura de barganha e a vivacidade do comércio local. O gelo entre eles se quebrava a cada gargalhada, a cada nova descoberta que John fazia. Ele se sentia menos um turista perdido e mais um explorador. Ao entardecer, com as compras essenciais feitas, Clara sugeriu uma caminhada até um calçadão próximo à praia. A brisa suave do mar, o som das ondas quebrando e o espetáculo do sol se pondo no horizonte pintaram o céu com tons de laranja, rosa e roxo. John expressou sua surpresa com a beleza estonteante e a energia contagiante do lugar. Crianças brincavam na areia, casais namoravam nos bancos e músicos de rua animavam os passantes. Era uma cena de pura vida, contrastando drasticamente com a rotina cinzenta que ele deixara para trás. Sentados em um banco de madeira, observando o movimento, Clara compartilhou um pouco sobre sua vida na cidade. Falou de seus sonhos de abrir seu próprio negócio, dos desafios diários, mas também da alegria de viver em um lugar tão vibrante e cheio de calor humano. Seus olhos brilhavam ao descrever a cultura, a música e a forma como as pessoas se conectavam. John, por sua vez, sentiu-se à vontade para falar sobre sua vida no Zeebrugge, a rotina previsível de seu trabalho, a pressão constante e o motivo original de sua viagem. Uma escala técnica antes de um compromisso profissional em outro país da América do Sul. Ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente ouvindo e sendo ouvido. Antes que a noite caísse completamente, Clara o ajudou a encontrar um hostel simples e aconchegante, longe dos grandes hotéis turísticos. Ela insistiu que ele experimentasse uma imersão mais autêntica, e John não pôde discordar. O lugar, embora modesto, tinha um charme próprio e uma atmosfera acolhedora. John sentia-se cada vez mais à vontade com Clara, admirando sua espontaneidade, sua generosidade e sua forma descomplicada de ver o mundo. Aqueles poucos dias, que começaram com frustração e desorientação, estavam se transformando em uma experiência inesperada. Ele começava a ver a burocracia e os imprevistos não mais como obstáculos, mas como parte da aventura, elementos que o empurravam para fora de sua zona de conforto e o levavam a descobrir coisas novas. Ao se despedir de Clara na entrada do hostel, John percebeu que não queria que a noite acabasse. Ele tinha um voo de conexão em poucos dias, mas a ideia de ir embora já não parecia tão atraente quanto antes.
A conexão que ele havia construído com Clara em tão pouco tempo era surpreendente e reconfortante. Antes de partir, ela o convidou para um passeio no dia seguinte, para conhecer mais da cidade. John aceitou sem hesitar, um sorriso genuíno iluminando seu rosto cansado. O Brasil, que antes era apenas um ponto de passagem, começava a se desenhar como um lugar onde ele talvez quisesse ficar mais tempo. O sorriso de John ao se despedir de Clara, na entrada do hostel, carregava a promessa de um novo dia e a expectativa de mais descobertas. A cidade, antes um emaranhado de sons e cores incompreensíveis, começava a se revelar como um lugar de encantos e possibilidades, tudo graças à presença acolhedora daquela mulher. No dia seguinte, Clara, com sua sensibilidade habitual, percebeu que a barreira do idioma ainda era um desafio para John, apesar de seus esforços em se comunicar. Trabalhando em uma pequena escola de idiomas no bairro, ela sugeriu que ele participasse de algumas aulas básicas. Será divertido, John, e você poderá entender melhor o que as pessoas dizem e o que elas sentem, ela disse, com um brilho nos olhos. John, que antes via a ideia de aprender um novo idioma com certa apreensão, aceitou o convite com entusiasmo. As aulas, longe de serem monótonas, revelaram-se uma experiência cativante. Ele se divertia com as gírias e expressões que Clara, sua professora particular informal, o ensinava fora da sala de aula. O sotaque carregado e as nuances da língua portuguesa, que antes pareciam um obstáculo intransponível, agora se mostravam como um portal para uma compreensão mais profunda da cultura local. As aulas se tornaram um pretexto delicioso para passarem mais tempo juntos, com Clara o ajudando pacientemente a conjugar verbos e a desvendar os mistérios da gramática. Ele começou a entender a lógica por trás das frases, a melodia das palavras, e a cada nova expressão dominada, sentia uma pequena vitória. Com a comunicação fluindo um pouco mais livremente, eles se aventuraram a explorar a cidade de uma nova forma. Subiram até mirantes com vistas deslumbrantes para o mar, onde John, com sua câmera, registrava cada detalhe, enquanto Clara compartilhava histórias locais e lendas urbanas. As cores do pôr-do-sol, vistas do alto, pareciam ter uma intensidade diferente, quase mágica. Eles visitaram mercados vibrantes e restaurantes de bairro escondidos, experimentando a culinária local que ia muito além do pastel da feira. John provou moquecas, acarajés e brigadeiros. Cada sabor uma nova explosão para seu paladar acostumado à comida americana. As conversas, agora menos dependentes de gestos, fluíam sobre as diferenças entre suas culturas, os costumes, as tradições, e a cada dia, a barreira da língua diminuía, e a conexão entre eles crescia, tecendo uma trama invisível de compreensão e afeto. Nesses momentos de partilha e descoberta, John começou a questionar seus planos originais de viagem e sua vida nos Eastern Hemisphere. A simplicidade e a alegria de Clara, sua forma de encontrar beleza nas coisas mais cotidianas, o faziam repensar suas prioridades. A rotina frenética de Nova York, a busca incessante por sucesso material, tudo isso parecia tão distante e de alguma forma vazio. Ele se pegava imaginando como seria sua vida se ele escolhesse ficar, se ele se permitisse mergulhar de cabeça naquela nova realidade. Clara, por sua vez, sentia-se cada vez mais encantada com a curiosidade genuína e a mente aberta de John. Através dos olhos dele, ela redescobria a beleza de sua própria cidade, vendo-o familiar com um novo frescor. Eles compartilhavam momentos de silêncio confortável, sentados lado a lado na areia da praia, observando o pôr do sol pintar o céu de cores quentes, sentindo a brisa marítima em seus rostos. Nesses instantes as palavras se tornavam desnecessárias. A presença um do outro era suficiente. John sentia uma paz que há muito tempo não experimentava, uma sensação de pertencimento que o surpreendia a cada dia. Ele havia chegado ali por um imprevisto, um erro logístico, mas agora se perguntava se não seria o destino. No meio de um desses momentos de quietude, o telefone de John vibrou. Era uma mensagem do aeroporto.
Sua bagagem havia sido finalmente localizada e estava pronta para ser retirada. A notícia, que deveria trazer alívio e alegria, o atingiu com um peso inesperado. A mala, símbolo de sua vida anterior, de seus planos originais, agora representava um dilema. Isso significava que ele precisava decidir: seguir viagem, retomar sua vida programada ou encontrar uma desculpa para ficar. O dilema era evidente em seu olhar, uma nuvem de incerteza pairando sobre a felicidade recém-descoberta. John comunicou a Clara sobre a bagagem, mas sua voz não demonstrava a alegria esperada. A notícia, que em outro contexto o teria feito exultar, agora soava como uma sentença. Ele estava em uma encruzilhada, e cada caminho que se apresentava parecia igualmente assustador e tentador. Clara, com sua sensibilidade aguçada, percebeu a hesitação em seu tom. Ela o incentivou a seguir seus planos originais, a não se desviar do seu caminho. Mas John sentiu uma pontada de tristeza em sua voz, uma melancolia sutil que ela tentava disfarçar. Aquela noite foi longa e repleta de reflexões. John passou as horas em claro, repassando cada momento dos últimos dias, desde o caos inicial no aeroporto até a serena observação do pôr-do-sol ao lado de Clara. A profundidade da conexão que ele havia construído com ela em tão pouco tempo era algo que ele nunca havia experimentado. No dia seguinte, John se viu em um café de bairro, o mesmo onde Clara o havia levado pela primeira vez. Observava a vida passar, o burburinho das conversas, o cheiro do café fresco, a familiaridade dos rostos que agora começava a reconhecer. Ele percebeu o quanto se acostumou com o ritmo e a cultura local, com a espontaneidade das pessoas, com a forma como a vida parecia fluir de maneira mais leve e colorida. Pensou em tudo o que deixaria para trás se fosse embora. As risadas com Clara, as aulas de português que se transformaram em encontros divertidos, as paisagens que haviam roubado seu fôlego, a sensação de pertencimento que havia encontrado em cada esquina. A ideia de voltar para sua rotina anterior, para a previsibilidade de sua vida no Zeuá, depois de vivenciar tanta intensidade e autenticidade, parecia monótona e vazia. Sua mente lutava entre a lógica e a emoção, entre o que ele deveria fazer e o que seu coração desejava ardentemente. Mais tarde ele encontrou Clara. Ela estava no café, organizando algumas coisas, e um sorriso gentil iluminou seu rosto ao vê-lo. John tentou expressar seus sentimentos, a turbulência que o consumia, mas as palavras certas simplesmente não vinham. Ele mencionou o quanto gostara de tudo, o quanto a experiência havia sido transformadora, mas ainda falava sobre a partida, sobre a necessidade de seguir em frente com seus planos originais. Este lugar é incrível, Clara. E você? Você fez tudo ser ainda mais especial, mas eu tenho que ir, você sabe. Meus compromissos. Sua voz falhou. Clara, sensível como sempre, tentou não pressioná-lo. Ela entendia que ele tinha uma vida, responsabilidades, mas seus olhos revelavam uma certa decepção, mesmo que ela o apoiasse com palavras de encorajamento. Eu entendo, John. Você tem sua vida, seus planos. Foi bom ter você por aqui. A tensão entre o que ele queria desesperadamente dizer, que não queria ir, e o que ele realmente conseguia articular era palpável, criando um abismo silencioso entre eles. Com o coração pesado, John decidiu ir ao aeroporto para recuperar sua bagagem. Era o primeiro passo para o retorno, para o reencontro com a vida que ele havia deixado em suspenso. Ele tinha a passagem de volta em mãos, um lembrete físico de sua iminente partida. Despediu-se de Clara com um abraço, um gesto que parecia carregar o peso de um adeus definitivo. O sentimento de incerteza e arrependimento pairava no ar, denso e quase visível. Enquanto se afastava, John sentiu o peito apertar, uma sensação de perda que o acompanhou por todo o caminho até o aeroporto. Sua bagagem estava lá, intocada, esperando por ele. Mas agora, ao vê-la, ele se perguntava se o que realmente havia sido extraviado não era apenas sua mala, mas a direção de sua própria vida. No aeroporto,
John estava com sua bagagem em mãos, o peso daquela decisão tangível em seus ombros. Ele olhou para o cartão de embarque, um pedaço de papel que representava não apenas um voo, mas um retorno à vida que, de repente, parecia tão distante e sem cor. Seus olhos percorreram as letras e números, mas sua mente estava em outro lugar, revisitando cada momento vivido desde sua chegada. Ele se lembrou do primeiro sorriso de Clara, um farol em meio à sua desorientação inicial. Das aulas de português que eram mais do que lições de gramática, eram momentos de riso e descoberta mútua, das gargalhadas espontâneas na feira de rua, enquanto ela o guiava por entre barracas coloridas e aromas exóticos, e dos entardeceres na praia, quando o silêncio entre eles falava mais alto do que qualquer palavra. A imagem de Clara, com seu sorriso acolhedor e seus olhos cheios de vida, era mais forte do que a ideia de qualquer outro destino. Ela se sobrepunha às paisagens dos cartões postais que ele planejava visitar, aos compromissos profissionais que o aguardavam, à rotina previsível que antes lhe parecia tão segura. O que ele sentia por ela e por aquele lugar não era uma atração passageira, mas uma conexão profunda, um chamado que vinha de um lugar dentro dele que ele nem sabia que existia. Em um ato impensado, quase um reflexo da alma, John sentiu a necessidade de fazer algo. A mão que segurava o cartão de embarque moveu-se com uma determinação que o surpreendeu. Ele rasgou o papel em 2, depois em 4, e assistiu aos pedacinhos brancos caírem no chão, como flocos de uma neve improvável em um país tropical. Um alívio imediato inundou seu peito, uma leveza que ele não sentia há dias, talvez meses. Era como se um peso imenso tivesse sido retirado de suas costas. Mas logo em seguida, uma onda de incerteza o atingiu. O que ele faria agora? Ele não tinha um plano, nenhuma reserva, apenas a certeza avassaladora de que não queria ir embora. A sensação de liberdade, de ter se desprendido das amarras de sua vida anterior, misturava-se ao medo do desconhecido, ambos dançando em seu olhar. Ele pegou sua bagagem, a mesma que havia causado todo o seu dilema, e saiu do aeroporto. O ar quente da cidade o envolveu novamente, mas agora não parecia sufocante, e sim um convite. Ele pegou um táxi. O destino em sua mente era claro, embora as palavras para comunicá-lo fossem difíceis de formular. Para o bairro do Café da Clara, ele disse ao motorista, que o olhou com uma curiosidade divertida. Durante o trajeto, John ensaiou mentalmente o que diria. Como explicaria que havia desistido de tudo por um sentimento, por uma intuição? Ele a encontraria no café? Ou ela já estaria em casa? A ansiedade crescia a cada rua que passavam, mas era uma ansiedade boa, cheia de expectativa, não de apreensão. Finalmente, o táxi parou em frente ao café. As luzes estavam acesas, e John pôde ver Clara lá dentro, arrumando as cadeiras, preparando-se para fechar. Ele sentiu o coração acelerar. Desceu do carro, pagou o motorista e respirou fundo, absorvendo a energia da noite. Entrou no café, e o sininho acima da porta anunciou sua presença. Clara se virou, e seus olhos se arregalaram em surpresa. O sorriso que iluminou seu rosto, a felicidade genuína que transbordava de seu olhar, fez com que cada dúvida de John desaparecesse. Ela não disse nada, apenas o observou, a espátula de limpeza ainda em sua mão. Um silêncio carregado de emoção preencheu o pequeno espaço. Era um silêncio que falava de reencontro, de perguntas não feitas, de uma esperança que havia renascido. John, com um sorriso nervoso que se espalhava por seu rosto, finalmente quebrou o silêncio, sua voz um pouco rouca pela emoção. Eu não consegui ir embora. Clara, emocionada, largou a espátula e correu para ele, seus braços o envolvendo em um abraço apertado. O mistério sobre o futuro deles, sobre o que aconteceria a partir daquele momento, aprofundava-se. Mas naquele abraço, havia uma promessa tácita de que juntos, eles descobririam. O abraço de Clara foi um bálsamo para a alma de John, dissolvendo de vez as últimas amarras que o prendiam à sua vida anterior. Ele sentiu o perfume dela, o calor de seu corpo, e soube,
com uma certeza inabalável que estava exatamente onde deveria estar. Afastando-se um pouco, mas ainda com as mãos nos ombros dela, John começou a explicar. Não eram apenas palavras, mas uma confissão sincera de seus sentimentos, da forma como ela e a cidade haviam se infiltrado em seu coração e o transformado. Ele falou sobre como a rotina americana, antes tão confortável, agora parecia cinzenta e sem propósito diante da efervescência e da paixão que encontrara ali. Disse que a ideia de ir embora, de voltar para o que era antes, era insuportável. Clara ouvia, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa, alegria e uma ternura profunda. Ela não o interrompeu, permitindo que ele desabafasse tudo o que estava guardado. Quando ele terminou, um sorriso largo se abriu em seu rosto. Eu sabia, ela disse baixinho, os olhos marejados. Eu senti que você não ia conseguir ir, e fico tão feliz que não foi. Ela o acolheu com um carinho que John nunca havia experimentado. Ofereceu-se imediatamente para ajudá-lo a encontrar um lugar para morar, a se estabelecer, a entender a burocracia do país. Aquele momento marcou o início de um novo capítulo para ambos. Um futuro que começavam a planejar juntos, um passo de cada vez, com a alegria e a incerteza que acompanham as grandes mudanças. Os desafios, no entanto, não tardaram a surgir. John, agora com a intenção clara de permanecer, logo percebeu que a adaptação não seria apenas um passeio turístico. A burocracia brasileira, que antes parecia um obstáculo menor, agora se apresentava em toda a sua complexidade, desde a obtenção de vistos até a abertura de contas bancárias. Mas ele não estava sozinho. Clara, com sua paciência inabalável e seu conhecimento local, tornou-se sua guia e sua maior aliada. Ela o ajudava a preencher formulários, a entender as leis, a lidar com a lentidão dos processos. A cada pequena vitória, a parceria entre eles se fortalecia, e John via a beleza da superação compartilhada. Ele encontrou um emprego temporário, ensinando inglês em uma pequena escola de idiomas, o que o ajudou não apenas financeiramente, mas também a se integrar mais profundamente na comunidade. Seus alunos curiosos e cheios de vida o faziam rir e o ajudavam a praticar seu português. Ele começou a frequentar os comércios locais, a conversar com os vizinhos de Clara, a participar das festas de bairro. Lentamente, John começou a se sentir parte daquele lugar, dos costumes, do ritmo contagiante da cidade. Ele não era mais apenas o gringo perdido que chegara com uma mala extraviada, mas alguém que escolhera estar ali, que estava construindo sua vida, tijolo por tijolo. Clara, orgulhosa de sua dedicação, o apresentou a seus amigos e família. A princípio, John sentiu um pouco de nervosismo, mas o calor e o carinho com que foi recebido o fizeram sentir-se instantaneamente em casa. As rodas de samba na casa da tia de Clara, os almoços de domingo regados a muita conversa e comida boa, os passeios com os amigos dela pela orla, tudo isso o envolvia em uma teia de afetos que ele nunca soubera que precisava. Pequenos momentos de felicidade se tornaram o cotidiano. Cozinhar juntos na pequena cozinha do apartamento de Clara, rir de suas tentativas desajeitadas de dançar forró, ou simplesmente passear na praia ao entardecer, sentindo a areia entre os dedos e a brisa do mar no rosto. Cada um desses instantes reforçava a ideia de que ele havia encontrado seu lugar, seu lar. Certa tarde, John e Clara estavam sentados em um dos mirantes que tanto haviam visitado no início de seu relacionamento, observando a cidade se estender à frente deles, com o mar azul esverdeado ao fundo. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo. John a olhou com uma admiração que transbordava de seus olhos azuis. Ele apertou a mão dela e, com um sorriso suave, disse: "Eu nunca imaginei que uma escala de avião me traria para casa." Clara sorriu de volta, encostando a cabeça em seu ombro. O futuro era, como sempre, incerto, mas a felicidade era visível em seus rostos, uma promessa silenciosa de que, juntos, eles enfrentariam o que viesse. Meses se passaram desde aquele entardecer no mirante, e a vida de John e Clara se entrelaçava de forma cada vez mais profunda e orgânica.
Eles agora moravam juntos, no pequeno apartamento de Clara, que havia sido cuidadosamente transformado para acolher os sonhos e as memórias de ambos. As paredes antes sóbrias ganharam cores vibrantes e quadros que mesclavam a arte local com lembranças das viagens de John. Era uma vida simples, desprovida dos luxos que ele talvez estivesse acostumado nos Estados Unidos, mas transbordava de um significado que o dinheiro jamais poderia comprar. John, já fluente em português, continuava a ajudar na pequena escola de idiomas, não apenas como professor, mas como um testemunho vivo da imersão cultural. Ele compartilhava suas experiências, seus desafios e suas vitórias, inspirando outros estrangeiros a abraçar a riqueza da língua e dos costumes brasileiros. Clara, por sua vez, continuava a ser sua guia e sua professora, desvendando para ele os mistérios da culinária local, as nuances das festas populares e a profunda conexão com a natureza que permeia a cultura do país. As diferenças culturais, que um dia poderiam ter sido barreiras, transformaram-se em pontos de união e aprendizado mútuo, tecendo uma tapeçaria rica e diversa em seu cotidiano. A transformação pessoal de John era notável. As rugas de preocupação que antes marcavam sua testa foram substituídas por linhas de expressão que surgiam com sorrisos fáceis e gargalhadas sinceras. Seus olhos, antes um tanto apreensivos, agora irradiavam uma paz e um contentamento que Clara adorava contemplar. Ele havia aprendido a desacelerar, a saborear o café da manhã com calma, a observar o movimento da rua sem pressa, a valorizar as pequenas coisas que antes passavam despercebidas em sua rotina acelerada. A vida no Brasil o ensinara a viver o presente, a estender a mão para o próximo e a se conectar verdadeiramente com as pessoas ao seu redor. Sua visão de mundo havia se expandido para além das fronteiras que ele conhecia, e ele havia encontrado um propósito que nunca imaginou, uma felicidade que parecia brotar do solo fértil daquela nova terra. A relação de John e Clara havia florescido em um amor genuíno e inabalável. Era um amor construído na confiança mútua, no respeito pelas individualidades e na superação conjunta dos desafios. Ele não era mais apenas o estrangeiro que se apaixonara por uma cidade e uma mulher. Ele se sentia parte da família de Clara, um filho para sua mãe, um irmão para seus primos. Participava ativamente das celebrações familiares, das reuniões de domingo e dos pequenos dramas e alegrias do cotidiano. A ideia de lar para John não era mais um endereço em outro continente, mas a presença calorosa de Clara, o cheiro da comida caseira que ela preparava e a vida que eles construíram juntos, tijolo por tijolo, riso por riso. Em um final de tarde particularmente dourado, John e Clara estavam sentados na areia de uma praia quase deserta, de mãos dadas, observando o sol se despedir no horizonte, pintando o céu com tons de fogo e púrpura. As ondas quebravam suavemente na orla, e a brisa morna trazia o cheiro de sal e mar. John fechou os olhos por um momento, sentindo a areia macia sob seus dedos e o calor da mão de Clara na sua. Ele refletiu sobre o extravio de sua bagagem, que, de um imprevisto frustrante, havia se tornado o catalisador de sua maior aventura e da maior felicidade que já experimentara. Era irônico pensar que a perda de alguns bens materiais o levara a encontrar um tesouro inestimável. Um sorriso de gratidão sincera se espalhou por seu rosto. Ele se virou para Clara, seus olhos azuis encontrando os dela, marejados de uma emoção compartilhada. Inclinou-se e a beijou suavemente. Um beijo que selava não apenas o amor entre eles, mas a certeza de que às vezes os planos que fazemos dão errado para que algo muito, muito melhor possa acontecer. Ali, naquele pôr do sol, John não era mais o estrangeiro. Ele era parte daquele lugar, daquela mulher, daquela vida. Ele estava em casa,